o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele convidou o senador e pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, para uma visita à Casa Branca na semana que vem. Segundo a equipe de pré-campanha, o convite partiu de Trump. Foi feito semanas depois do encontro dele com o presidente Lula nos Estados Unidos. O objetivo seria mostrar a proximidade de Flávio com o presidente americano depois da visita de Lula. E isso, muitos entendem que poderia, de alguma maneira, gerar alguns frutos. Ainda não foi divulgado quais serão os temas que serão tratados entre os dois. Deixa eu chamar o Roberto Mota para a gente analisar esse convite de Donald Trump a um senador da República, pré-candidato à presidência da República. Na diplomacia internacional, geralmente, né, Mota? Presidente fala com presidente, vice-presidente fala com vice-presidente. Nesse caso, especificamente, quais são as leituras possíveis? Olha, Caniato, quando se trata de Donald Trump, é arriscado fazer qualquer previsão ou interpretação antecipada. Mas eu acho que é provável que Trump saiba que Flávio é candidato a presidente. E não há dúvida nenhuma de que Donald Trump entende o simbolismo de um gesto como esse. Também não resta dúvida nenhuma que Trump tem mais em comum com o Flávio do que com o atual ocupante do governo brasileiro. Agora, se essa compatibilidade política vai ou não vai se traduzir em alguma manifestação concreta de apoio a Flávio, nós vamos ter que esperar para ver. Agora, depois do indiciamento pelo governo americano do irmão de Fidel Castro, Raul Castro, que agora está sendo oficialmente procurado pela justiça americana por ter, segundo a acusação do Departamento de Justiça americano, matado 4 americanos, um espaço aéreo americano. Depois dessa novidade, a esquerda brasileira ganha mais um motivo para dormir mal. E segundo informações de bastidores, o Planalto estaria acompanhando, né, observando, monitorando esses movimentos de Flávio Bolsonaro, do pré-candidato, nesse contato com Donald Trump. Deixa eu chamar o Diego Tavares, porque é preciso olhar para esse encontro, para esse convite, mas também de olho, né, olhando no retrovisor para o que aconteceu no encontro entre Lula e Donald Trump. A gente consegue fazer quais conexões do encontro entre Lula e Trump? Trump diz que Lula é um político dinâmico, Lula sai da Casa Branca com uma fotografia, apertando a mão de Donald Trump, dizendo que pediu que Trump sorrisse mais, enfim, vendendo uma imagem de que foi um encontro muito amistoso, trataram de várias coisas, vários assuntos, enfim. E agora Donald Trump convidando Flávio Bolsonaro, que é um senador da República, pré-candidato à presidência, e que é filho de Jair Bolsonaro, um político que sempre demonstrou muito respeito e admiração a Donald Trump. Quais ingredientes precisamos colocar nesse caldeirão? Olha, Caniato, quando eu vi essa notícia hoje na nossa pauta, eu tive alguns insights de pronto, coisas que surgiram na minha cabeça no momento em que eu li a manchete. A primeira delas foi uma possível estratégia de Donald Trump para melhorar a sua imagem como um grande líder mundial. Imagine só que ele teve o presidente do Brasil o visitando há alguns dias e poucos dias depois, o segundo colocado nas pesquisas do processo eleitoral que se aproxima no Brasil também o visita. Isso dá uma impressão que ambos os pré-candidatos estão buscando em Trump um apoio, reconhecendo em Trump a sua liderança junto à América do Sul, às Américas de modo geral, naquele contexto de zona de influência que parece estar se estabelecendo entre Rússia, China e Estados Unidos. Então, num primeiro momento, pode servir como uma boa propaganda para a imagem de Trump enquanto um líder. Isso pode ser também uma estratégia negocial. Nós não sabemos exatamente quais foram os termos de negócios com o Brasil que Trump quis estabelecer na reunião com Lula. Receber Flávio Bolsonaro no compasso seguinte é, de certa forma, mandar um recado ao Planalto. No Brasil,
que se Lula não estiver disposto a firmar bons acordos com os Estados Unidos, a atender os interesses norte-americanos, talvez Donald Trump possa ceder parte de seu apoio, aí fazendo valer toda a especulação que se faz a respeito do apreço de Trump pela família Bolsonaro, algo que eu particularmente duvido muito que exista, mas pode colocar no Planalto essa dúvida a respeito da possibilidade de que Trump exerça influência sobre as eleições brasileiras, visando uma alternância no poder por aqui. Para o Flávio Bolsonaro, isso pode ser visto também de duas formas. Ele ganha com isso, sendo de certa forma respeitado, reconhecido por um grande líder mundial, enquanto pré-candidato. Ele também acaba aproveitando o bônus desse convite de Trump para que ele visite a Casa Branca. Mas, de outro lado, alguns levantamentos aqui no Brasil apontam que o governo Trump é extremamente rejeitado, a figura de Trump é extremamente rejeitada pelo eleitor brasileiro. E aí, principalmente, aquele swing voter, o eleitor de centro, aquele eleitor que vota vezes na direita, vezes na esquerda, sempre pautado pela rejeição, não votando no candidato que mais o agrada, mas naquele que menos o desagrada. É o eleitor que tende a definir mais uma vez o processo eleitoral aqui no Brasil. Nós estamos nos encaminhando para uma eleição que, se tudo correr como está correndo neste momento, será uma eleição de veto, não uma eleição de voto. E com isso, Flávio Bolsonaro perde ainda mais a adesão desse eleitor de centro. Ele já teve um grande baque, como mostraram tanto as pesquisas que se realizaram, quanto o mercado de análises preditivas, considerando o envolvimento dele com Daniel Vorcari e com o escândalo do Master. Se ele tiver um efeito rebote em relação a essa visita de Trump, e isso forçar ainda mais o desembarque do eleitor de centro, da possibilidade de votar em Flávio Bolsonaro, aí a candidatura do senador vai estar de fato em maus lençóis. Vai demorar muito e talvez ele nem consiga até outubro tracionar novamente a sua candidatura. A gente precisa ver depois desse evento como que o eleitor brasileiro reage a isso. Mas eu acho que Trump está mais uma vez empregando alguma estratégia, colocando mais uma vez o seu dedo no tabuleiro, não só no tabuleiro da política brasileira, mas da geopolítica mundial. E Flávio Bolsonaro deve ter feito um cálculo político também. Afinal de contas, é complicado, inclusive, recusar um convite do presidente dos Estados Unidos da América. Mas ele também terá certamente um resultado, para o bem ou para o mal, a respeito dessa visita. Certamente, todos os lados fazendo cálculos. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, porque a base governista, ou o presidente da República, que é pré-candidato, também deve estar fazendo um cálculo, né? Eu fico imaginando, Dávila, quando nós falávamos da visita de Lula a Donald Trump, vocês diziam que Lula acabaria, ele saía ganhando e perdendo ao mesmo tempo, né? Porque o embate com os Estados Unidos acaba fortalecendo e inflamando a sua base de apoio, né? Então, quando ele sai com a foto sorrindo e apertando a mão de Donald Trump, isso não atenderia ao anseio da sua base de apoio. Você não acha que esse encontro de Flávio com Donald Trump pode, inclusive, fomentar aquele discurso, interferência nas eleições, críticas aos Estados Unidos? Enfim, a gente já sabe mais ou menos qual é o roteiro, mas acaba se encaixando perfeitamente naquela retórica? Caniato, vamos aos fatos. É óbvio que a foto de Lula com Trump beneficiou muito o presidente da República naquele primeiro momento da foto. Só que o problema é o que acontece depois da foto. Depois da foto, o Brasil tem que começar a entregar as coisas. Ué, não fizemos um acordo aqui, porque senão vai ter retaliação. E aí o filme pode ficar péssimo. Se daqui a alguns meses o Brasil começar a ser retaliado novamente porque a gente não conseguiu cumprir os acordos, bom, aí vai sair como derrotado. Então é preciso esperar ver como o filme acaba. A fotografia foi ótima, agora vamos ver como é que vai ser o filme. Esse é o ponto em relação ao presidente Lula. Em relação a Flávio Bolsonaro, eu acredito que esse movimento é sim um afago de Donald Trump a Flávio Bolsonaro num momento muito delicado e frágil da campanha por causa do evento do Banco Master. Então não há dúvida que este afago pode ajudar a aglutinar a base que está nesse momento arredia, dispersa,
pode dar um aval para o grupo aglutinar o grupo bolsonarista e os mais defensores e os defensores de Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que no momento que a candidatura começa a descolar, se tem alguma coisa que ajuda a colar, mesmo que seja para sua própria base, me parece algo muito bom neste momento. Então, acho que é um movimento de Trump com Flávio Bolsonaro para tentar aglutinar uma base que corre o risco de desgarrar por causa das mentiras contadas no episódio do Banco Master. Pois é, naturalmente devemos aguardar também o posicionamento da Casa Branca, que deve emitir algum tipo de comunicado, né, em relação aos objetivos, o que as duas lideranças devem tratar nesse encontro. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, para trazer seu apontamento sobre um presidente da República que recebe um senador de um outro país que é pré-candidato à presidência. E aí o Diego trouxe há pouco a análise dele falando sobre talvez uma estratégia do presidente norte-americano em receber os dois pré-candidatos que estão à frente na pesquisa eleitoral no Brasil. Só que tem um detalhe, né? Lula não foi como pré-candidato, foi como presidente da República, né, Beraldo? Pois é, Canhato. Na verdade, o pragmatismo da política americana e o pragmatismo no exercício da função de presidente da República, da nação mais poderosa do mundo, é algo que o Brasil não faz nem ideia do que seja. E, nesse caso, o que Donald Trump está fazendo é protegendo os interesses dos Estados Unidos, tanto quando recebeu Lula, porque o governo americano acabou, ou recentemente se tornou sócio da empresa que comprou a única mina de terras raras que tem produção em escala industrial fora da Ásia, que fica em Goiás. Então, hoje, as terras raras brasileiras, pelo menos essa parte que está em produção, pertence a uma empresa cujo um dos sócios é o governo norte-americano. E aí, quando Donald Trump chama Lula para ir até lá, veja, o interesse é dos Estados Unidos, e ele chama Lula, que foi correndo, não levou nem a primeira-dama. Entrou no avião de uma sexta-feira, acho que anunciaram na sexta, a reunião foi na quarta, pegou o avião, foi para lá, ficou hospedado na Embaixada Brasileira, não foi recebido com nenhuma pompa e circunstância pelo presidente norte-americano, levou a tiracolo o ministro das Minas e Energia, porque essa empresa que foi comprada pelos Estados Unidos tem ainda uma segunda mina que está sob processo de autorização, então ele certamente foi ali pressionar para que a autorização saia de forma célere e despachou Lula defendendo os interesses dos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro, obviamente, ele desfruta de uma relação privilegiada com a família Trump em relação a Lula, porque há ali uma conexão, principalmente do seu irmão Eduardo, com o filho de Donald Trump e Paulo Figueiredo, que é o grande parceiro de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que tem uma relação muito próxima com Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, politicamente talvez a figura mais importante depois do presidente da República. Então, isso foi organizado para que, sim, talvez haja um gesto de simpatia, mas, sobretudo, para que os Estados Unidos possam garantir boas relações com o Brasil, independente de quem ganhe as próximas eleições. Ele pode até pessoalmente, Donald Trump pode até pessoalmente ter antipatia por Lula e simpatia pela família Bolsonaro. Mas o interesse dos Estados Unidos certamente estará acima desses sentimentos, porque, desculpa, a gente tem que reconhecer, o Brasil foi se tornando desimportante para o mundo, apesar de tanta riqueza, de uma população imensa, de um território gigantesco, mas o Brasil foi se tornando desimportante. Esse é o resultado desses últimos 20 anos, 2 décadas de gestão da presidência da República virada para interesses pessoais. Então, nesse contexto
quem é o Brasil na fila do pão? É isso que a gente tem que se perguntar. O Brasil é simplesmente um país que vai sendo sugado, tanto pelos os que estão dentro, quanto por aqueles que estão fora. Pois é, deixa eu passar para o Mota também trazer sua percepção a respeito da maneira como o presidente da República, ou o Partido dos Trabalhadores, ou a equipe de campanha poderiam trabalhar essa ida de Flávio Bolsonaro, essa visita, ele sendo recebido com todas as honras pelo presidente Donald Trump, talvez no mesmo patamar de um presidente da República. Você acha que isso poderia, em algum momento, incitar a campanha de Lula a criar aí uma retórica que possa vir a inflamar os seus apoiadores, Mota? Eu não tenho dúvida nenhuma, considerando-se as figuras envolvidas, né, Caniato? Há elementos dessa campanha que são totalmente desconectados da realidade, né? São baseados numa visão própria, né? Num ego, numa expectativa de reconhecimento internacional completamente inexistente. Então, eu acho que, confirmada essa visita, isso é importante a gente dizer, porque parece, né, segundo o levantamento do nosso Eliseu Caetano, ainda não há uma confirmação oficial da Casa Branca sobre essa visita. E não há ainda também confirmação de que o convite veio da Casa Branca, embora isso depois acabe até sendo menos importante, né? Agora, é evidente, se o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, for recebido na Casa Branca com o mesmo tipo de recepção, com as mesmas honras, quem sabe até entrando por uma entrada mais privilegiada na Casa Branca, ou com algum tipo de cerimônia, ou recebido com um abraço, os observadores vão estar de olho em todos esses pequenos detalhes, né? Um afago que Trump faça, uma piada, aqueles comentários que ele sempre faz depois dos encontros. Tudo isso pode ser interpretado, como disse muito bem o nosso Eliseu Caetano, como um recado para o atual chefe do governo brasileiro. Então, essas coisas são muito importantes. Se um candidato à presidência da República tiver o mesmo tratamento, ou até um tratamento um pouco melhor do que o presidente em exercício, o recado será bem claro. Pois é, e o nosso Eliseu está prestigiando e acompanhando a nossa programação, né? Deixa eu passar agora para o Diego Tavares. O Diego também vai trazer os seus apontamentos, inclusive me apoiando um pouco no que trouxe o Eliseu Caetano aqui nos nossos grupos de WhatsApp, viu, Diego? Pode ser, claro, um recado de apoio, uma manifestação, uma sinalização de apoio à família Bolsonaro. Acho que isso ficaria claro. Mas também uma provocação ao presidente da República, né? E aí, em meio às negociações em curso, não temos todas as informações, pressionaria, então, Donald Trump, Lula, a tomar algum tipo de caminho, se reaproximar, tem a ver com as terras raras? Não sabemos. Olha, Caniato, eu sempre coloco muito em xeque a questão do apreço de Donald Trump pela família Bolsonaro, porque acho que, ainda que exista esse apreço, como o Beraldo trouxe muito bem, o pragmatismo da política norte-americana coloca os interesses norte-americanos sempre em primeiro lugar. Bem por isso, há algum tempo na Assembleia Geral das Nações Unidas, Trump pegou todos de surpresa fazendo elogios, ao presidente Lula no improviso. Dizem que em razão da quebra de um teleprompter que se encontrava ali com o discurso do presidente norte-americano. E o grande ponto que me leva a crer que realmente Trump não tem esse apreço que todos dizem é que no momento mais crítico da negociação a respeito do futuro jurídico de Jair Bolsonaro, quando principalmente a militância bolsonarista esperava que os Estados Unidos aumentassem a pressão de sanções sobre o Brasil para forçar essa situação junto ao Poder Judiciário, o governo norte-americano foi no sentido oposto, retirou as sanções da lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes, retirou parte também das tarifas que tinham sido impostas, devolveu visto de autoridades que tiveram
o seu visto cassado, novamente, no momento mais crítico, tanto do debate a respeito do PL e da anistia, quanto do próprio futuro do presidente Jair Bolsonaro, que se encontrava no ápice de seu julgamento. Então, realmente, eu acho que o que coordena as ações de Donald Trump são interesses políticos do próprio Donald Trump e os interesses norte-americanos. Bem, por isso a tese que eu trouxe no meu primeiro comentário de que isso pode ser uma forma de pressionar o presidente Lula a ceder termos de um eventual acordo sobre terras raras, sobre energia, sobre distanciamento da China, sobre relações comerciais, enfim, sobre qualquer coisa que tenha sido objeto de deliberação dos dois presidentes no encontro em que estiveram nos últimos dias. Isso, claro, nós não saberemos porque não vem a público, mas o fato é que são movimentos que nos permitem concluir esse tipo de manobra. O Trump, ele comete alguns erros do ponto de vista político, do ponto de vista geopolítico, também tem os seus acertos, mas o fato é que nós não podemos tirar do radar 2 pontos. O primeiro, ele é um líder extremamente imprevisível. Nós não podemos cravar qualquer coisa em relação ao comportamento de Donald Trump, porque ele gosta de pegar o mundo de surpresa. E, em segundo, é impossível negar que o empresário que amealhou durante a vida a fortuna que Donald Trump amealhou não seja um expert em negociações, não saiba conduzir uma negociação, não saiba fazer a pressão no momento certo e desfazer essa pressão para atingir a maior lucratividade de um negócio. Muito provavelmente é disso que se trata esse movimento. Pressionar Lula a respeito de uma demanda que foi feita naquela reunião e que muito possivelmente trata, sim, das nossas terras raras. Afinal de contas, estamos falando dos minerais que podem alçar qualquer país ao nível de uma potência, e se tratando dos Estados Unidos, a principal potência também deste século, porque são os materiais necessários tanto para os armamentos de ponta, quanto para demais tecnologias a respeito de inteligência artificial, os chips, os semicondutores, enfim. As terras raras são necessárias para praticamente todas as tecnologias que estão na ponta do desenvolvimento tecnológico atualmente. Então, dificilmente elas não foram objeto dessas deliberações e dificilmente esse movimento de Trump não seja uma pressão para conseguir acordos ainda mais vantajosos a respeito das terras raras brasileiras. Pois é, a gente vai seguir analisando essa situação. Há alguns outros detalhes que nós precisamos discutir. Deixa eu só lembrar que a nossa enquete já está publicada no nosso portal, tanto em jovempan.com.br quanto no YouTube. YouTube não da Jovem Pan News, sim do programa Os Pingos nos Is. Do lado direito da tela tem o chat, onde as pessoas ficam fazendo comentários, e também a pergunta publicada. Gostaríamos que você participasse da nossa enquete. A gente vai receber a rede daqui a pouco, preciso, na verdade, dividir. Algumas emissoras ficarão com as suas programações, mas é preciso também considerar qual é o limite, né, a ser explorado desse encontro. Quando a gente olha para a figura de Flávio Bolsonaro, que é um senador da República, mas pré-candidato, ele naturalmente vai aos Estados Unidos. Há um limite para explorar? Daqui a pouco a gente vai trazer essa análise. Agora sim, eu tenho que me despedir de algumas emissoras. Parte da rede ficará agora com a sua programação local. Muito obrigado pela audiência e pela parceria. Sigo aqui com os nossos comentaristas, ainda analisando essa situação que envolve o convite de Donald Trump a Flávio Bolsonaro. Precisamos aguardar o convite oficial por parte da Casa Branca, porque essa informação foi divulgada, segundo inclusive a nossa reportagem, nos Estados Unidos. Eliseu Caetano trouxe essa informação. Isso foi divulgado inicialmente pelo entorno de Flávio Bolsonaro. Mas deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, como um pré-candidato pode capitalizar um encontro como esse, um encontro com o presidente da nação mais poderosa do mundo? Essa conexão, ela deve ser explorada com limites, para que lá na frente ele não seja acusado de estar, sei lá, atentando contra a soberania nacional? Caniato, até o momento, eu não vi Flávio Bolsonaro falar absolutamente nada sobre política externa, política econômica. Agora, essa pode ser uma grande oportunidade para começar a discutir um pouco relações Brasil-Estados Unidos, como é que nós vamos evoluir, como é que nós vamos tratar da questão dos minerais raros, como é que nós vamos atrair investimento norte-americano para o Brasil. Enfim, existem vários temas. Por exemplo, como é que nós vamos ter uma relação mais próxima para combater o crime organizado, algo que tira o sono dos Estados Unidos e inferniza a vida do brasileiro. Então, existem muitos temas que dá para ser conversado nisso. Então, eu espero
que seja mais um cenário para expor algumas ideias do que um mero sorriso, fotografia e vira a página e continua a vida. Porque o que mais carece nesse momento é discutir propostas para o Brasil. Nós não temos discussão de propostas no Brasil. O Brasil enfrenta o momento mais grave da sua história desde a redemocratização em todas as frentes, política, econômica, social. E até o momento, zero de discussão de proposta, a não ser o bate-boca da polarização. Por isso, essa é uma excelente oportunidade para, pelo menos, mostrar como as relações Brasil e Estados Unidos poderiam ser diferentes num eventual governo de Flávio Bolsonaro.